iniciar a correção das atividades da semana 3 do Plano de Estudos Tutorados, volume 4. Questão 1. Uma garrafa térmica comporta 2,4 litros de café. Para servir em xícaras que comportam 80 mililitros, essa quantidade de café é o suficiente para encher quantas xícaras? Bom, então eu vou dividir a quantidade de café que tem na garrafa térmica pelo volume de cada xícara. Porém, as unidades de medidas não são a mesma. Então, primeiro passo, igualar as unidades de medidas. Vamos transformar litros em mililitros. Então, eu tenho 2,4. A vírgula, ela fica na casinha de litros. E o 2, que está antes da vírgula, também na casinha de litros. E posiciono 4 em decilitros. Se eu quero transformar em mililitros, eu tenho que caminhar com a vírgula de litros para mililitros. E as casas vazias, eu completo com zero. Então, eu coloco 0 em centilitro, 0 em mililitro. E a vírgula sai da casinha de litros e se posiciona em mililitros. À direita do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, 2,4 litros é igual a 2.400 mililitros, que eu vou dividir por 80 mililitros. Eu posso cortar um zero dividendo com zero do divisor, e dividir 240 por 8. 24 divididos por 8, 3. 3 vezes 8, 24. Para 24, zero. Sobrou zero, eu coloco zero no quociente. Então, 30 xícaras. Essa quantidade de café encherá 30 xícaras. Questão 2. Em um colégio, há extintores distribuídos em lugares estratégicos para auxiliar em caso de incêndio. Um extintor de incêndio tem capacidade para 10 litros. No momento, contém 5.600 centímetros cúbicos de gás. Quantos litros falta para enchê-lo? Bom, então 5.600 centímetros cúbicos. A pergunta é, quantos litros falta para enchê-lo? Se cada 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, então nesse extintor tem 5.600 mililitros de gás, que eu vou transformar em litros. Então, aqui esse número ele não tem vírgula, então a vírgula aparece à direita do último algarismo, na casinha de mililitros. E eu vou posicionar um algarismo em cada casa da tabela de conversão. Então, 0 mililitros, 0 centilitros, 6 decilitros e 5 litros. E a vírgula na casinha de mililitros, à direita do zero. Agora, nós vamos posicionar a vírgula, que vai sair de mililitros e ficar na casinha de litros. Os zeros à direita do 6, eles podem ser eliminados. Então, nesse extintor, tem 5,6 litros de gás. Bom, se a pergunta é quantos litros faltam para enchê-lo, se esse extintor ele comporta 10 litros e já tem 5,6, então faltam quantos litros para enchê-lo? 10 menos 5,6, 4,4 litros. Faltam 4,4 litros para encher o extintor. Questão 3. Um laboratório dispõe somente de frascos com volume de 175 mil milímetros cúbicos. Quantos frascos serão necessários para acomodar 4.200 decilitros de certa substância? Então, primeiro passo, nós temos 175 mil mililitros.
Lembrando que cada 1 cm³ é igual a 1 ml, nós vamos transformar milímetros cúbicos em centímetros cúbicos. Se eu trabalho com volume, em cada casa de conversão, eu devo colocar 3 algarismos do número ou da medida dada. Por que eu coloco 3 algarismos? Porque quando eu trabalho medida de volume, eu trabalho com 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então, 175 eu coloco na casinha de centímetros cúbicos e os 3 zeros em milímetros cúbicos. E a vírgula se posiciona em milímetros cúbicos. Então, caminhando com a vírgula uma casa para a esquerda, os zeros à direita da vírgula eu posso eliminar, a vírgula à direita do último algarismo também. Então, o volume de cada frasco é 175 centímetros cúbicos. Se 1 cm³ é 1 mililitro, cada um desses frascos cabe 175 mililitros de certa substância. Então, nós temos 4.200 decilitros para distribuir. O que é distribuir? Para acomodar. O que é acomodar? Dividir nesses frascos. Então, primeiro vamos transformar 4.200 decilitros em mililitros. Assim, nós podemos fazer a divisão. Então, eu vou começar, né? Eu não tenho vírgula, o último algarismo na casinha de decilitros e assim para a esquerda. 0 decilitros, 0 litros, 2 decalitros e 4 hectolitros. A vírgula à direita do último algarismo. Para transformar em mililitros, eu tenho que completar com 0 a casinha de centilitros e mililitros. Aí eu posso caminhar com a vírgula que sairá de decilitros e se posiciona em mililitros. À direita do último algarismo, a vírgula não precisa aparecer. Então, a quantidade de substância é 420.000 mililitros. Agora, é acomodar toda essa substância nos frascos de 175 mililitros. 420 divididos por 175, 2. 2 vezes 175, 350. Para 420, 70. Desço 0. 700 divididos por 175, 4. 4 vezes 175, 700. Para 700, 0. Sobrou 2 zeros, coloco os 2 no quociente. 2.400. Logo, será necessário 2.400 frascos para acomodar toda a substância. Questão 4. Determine a capacidade de um reservatório em forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 50 centímetros, 2 metros e 3 metros em litros. Lembrando que volume é comprimento vezes largura vezes altura. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é que as medidas têm que ser todas na mesma unidade. Eu tenho 2 metros, 3 metros e 50 centímetros. Vamos transformar 50 centímetros em metros. Então, eu tenho 0 centímetros, 5 decímetros e a vírgula na casinha de centímetros. Para chegar em metros, eu tenho que tirar a vírgula de centímetros e se posicionar na casinha de metros. E a parte inteira, que é metros, está vazia, eu completo com 0. O 0 à direita do 5 eu posso apagar. Então, 50 centímetros é igual a meio metro. Volume vai ser igual a meio metro vezes 2 metros vezes 3. Logo, o volume é igual a 3 metros cúbicos. Lembrando que cada 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Para transformar metros cúbicos em litros, eu multiplico por 1.000. 3 vezes 1.000, 3.000 litros. A capacidade desse reservatório é de 3.000 litros.
Questão 5. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 centímetros e a do cubo menor, que é interno, mede 8 centímetros. Determine o volume de madeira utilizada na confecção desse objeto em centímetros cúbicos. Então, vamos calcular o volume do cubo maior, que eu vou chamar de cubo A. Lembrando que volume é aresta elevado ao cubo, então, para calcular o volume, eu vou multiplicar 12 por ele mesmo 3 vezes. 12 vezes 12, 144. 144 vezes 12, 1.728 centímetros cúbicos. O cubo menor eu vou chamar de B. E o volume do cubo menor é a sua aresta, que é 8 elevados ao cubo. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512 centímetros cúbicos. Agora, para calcular o volume de madeira utilizado, eu vou fazer o volume do cubo A, que é 1.728, menos o volume do cubo B, 512. Então, o volume de madeira utilizado foi de 1.216 centímetros cúbicos. Foram utilizados 1.216 centímetros cúbicos de madeira na confecção desse objeto.